É, hoje eu vou começar com um tema, né, gente, que eu acho que igual eu falei, às vezes a gente vai e volta, às vezes em vários, né, no mesmo tema, a gente comenta muito da diarreia, comenta de tristeza, e eu acho que a gente começar a voltar a falar da pneumonia. Porque a pneumonia, eu acho que esse é um período, em boa parte do país, né, que as pneumonias acontecem com uma frequência muito maior, né? Então, assim, Rodrigo e Vanessa, né? Vocês estão em outro estado, em outro local. Por aí, qual que é o período de mais pneumonia que acontece, tanto no confinamento quanto no gato de corte? Essa época é a época que a gente tem mais incidência, né? Porque aqui a amplitude térmica é muito grande. Então, essa semana passada mesmo a gente teve mínima de 5 graus e Nossa, máxima de 28 no mesmo dia. é. E, e você vê que, e além do que agora as chuvas já baixam. Então, você ainda junta com a poeira, pensando no confinamento, né? Nossa De gás de Senhora. corte. Você Pois ainda é. junta com a poeira e vem a amplitude térmica, por mais que você faça ali uma vacinação na entrada, aqui pelo menos a gente não faz o reforço. Então você não tem uma garantia aí imunológica muito 100%, né? Além do desafio ambiental. Eu acho que o desafio de ambiente aí é o pior, né? É, vocês estão no Mato Grosso do Sul, não é isso? Isso, exatamente. Tainara tá lá no Paraná. Como é que tá aí, Tainara? Então, o ano passado, Júlia, a gente teve um principal desafio de pneumonia na época de calor, sabe? No inverno controlou mais. Que Mas bom. esse ano a gente entrou no inverno e a gente tá tendo ainda altos casos de pneumonia, sabe? Sei. Mas lá no inverno geralmente tem menos, por conta que eu acho que o clima fica melhor para as bezerras. É porque assim, porque aí chove bem, né? Não é isso? No inverno também? Chove, Chove, né? Então, chove é, bastante. aí são duas coisas, né? Essa questão, a gente pode pensar que os vírus, eles são mais hidrofóbicos. Então, assim, eles se dissipam muito melhor no período mais seco. Então, assim, o fato daí estar mais frio, porém também estar mais úmido, eu acho que é algo que, né, acaba compensando um pouquinho aí dessa relação de amplitude térmica aí. Mas, gente, é porque assim, deixa eu colocar pra gravar. Recording in progress. Hoje a gente vai falar um pouco da pneumonia em bovino, falando de identificação da lesão, fator de risco, porque toda vez que a gente for falar de alguma doença, a gente sempre vai falar de fator de risco. Nossa, Júlia, mas você já falou de fator de risco de pneumonia, mas é porque acaba que quando a gente vai falar, por exemplo, de alguns agentes, aí fica muito focado, né, na bactéria ou lá no vírus, e eu sempre quero, assim, que vocês entendam dos agentes, entendam das lesões, mas o foco vai ser sempre assim ali no fator de risco, tá? É, a gente tem que pensar que é um complexo, né, de doença respiratória bovina, então a gente tem que ter aquela visão mais holística. Então a gente tem agentes como Pasteurella mutocida, Mannheimia hemolítica, Mycoplasma bovis, Staphylococcus somni, IBR, vírus sincicial, o parainfluenza. Então, você tem alguns agentes aqui, por exemplo, que já são comensal, já podem estar tanto na região nasofaríngea ou às vezes até lá mesmo no pulmão, tá? Então, uma das questões que a gente vai falar de fator de risco é porque tem alguns fatores predisponentes que vão, né, ajudar. Então, por exemplo, você tem a Mannheimia hemolítica, tá lá, a Pasteurella tá lá. Aí quem mexe aí com gado de corte, faz negócio, faz transporte, desce, aí dá tem aqueles surtos, né? Por causa de transporte, porque foi um estresse. A socialização, assim, você pega isso aqui é um compost onde tem, isso aqui é a maternidade. Então você quase não vê cama aqui, né? Você só vê vaca. Então isso é um fator de risco. Por quê? A pneumonia era algo assim que a gente via com uma frequência maior em bezerro do que em vaca. Vocês concordam comigo? Verdade. Na verdade? Agora a gente tem uma outra questão.
a gente tem uma questão que é essa questão de confinar demais, adensar demais. Então, por exemplo, se a gente pegar em ser humano, hoje, não sei, tem muitas pessoas agora aqui no meu redor, todo mundo com doença respiratória, né? Eu tô com uma sinusite muito intensa, e aí muita gente com doença respiratória, todo mundo que eu conheço, tossindo, mas olha pra você ver, a pessoa que me ajuda aqui com o Pedro, a filha dela tá com pneumonia. A minha vizinha de baixo, a filha dela também tá com uma pneumonia, teve que drenar, colocar dreno no tórax, uma coisa assim. Ou seja, a criança ela tem uma susceptibilidade maior, essa questão, até a própria questão imune, ela tem de fazer pneumonia, de ter aquela síndrome respiratória aguda. Agora, hoje em dia tá cada vez mais comum a gente ver aqui, ó, bovino, né? Quando a gente fala do bovino, até a vaca tem uma pneumonia com uma frequência muito maior. Eu lembro que eu atendi uma fazenda que ele falou assim, em bezerro era assim, eu acho que quase 5% dos animais eram tratados para pneumonia, aquele negócio horroroso. E aí, um dia ele me ligou e falou assim, nossa, tá tendo muita pneumonia em vaca. Eu falei, mas como? Assim, ele falou, o mesmo problema em bezerra aqui tá em vaca. Então era um problema muito sério. E aí tem essa questão da amplitude térmica. E a gente tá aqui, né? Hoje confinando, então cada vez assim, mais apertadinho. E o que as fazendas está acontecendo muito nas fazendas? As fazendas estão crescendo. Crescendo em número de animais. Mas nem sempre ela consegue crescer em termos de infraestrutura, né? Então, tem fazenda que tá 12 metros, né, quadrados por vaca e tem fazenda que tá 6. Entendeu? Nossa. 6, dando quase 50 litros de média. Entende? Olha o incremento calórico dessa vaca, dando a média de 49 litros. Com 6 metros. Então você fica assim, né? Trabalhando aquilo ali, você fala, meu Deus, né? Isso aqui é um desafio muito grande.